Olá, crianças, tudo bom? Como foram de Páscoa? Gostaram? A minha Páscoa também foi muito boa e eu, particularmente, a Páscoa para mim é uma das festas que eu mais gosto de todas as datas comemorativas. Eu gosto muito também da festa junina e ela já está chegando, em julho já tá, junho e julho já estão pertinho. E quando a gente menos esperar, chega o Natal e o ano acaba. Passa muito rápido. E se eu te falar que essas datas comemorativas, né, a passagem do ano, tem tudo a ver com ciência, tudo a ver com os astros, o movimento da Lua, o movimento da Terra. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa aula de ciências. Então, peguem o seu livro e vamos lá. Bom, abram na página 172 do seu livro, a gente vai falar sobre calendários, na atividade 14. E logo depois a gente vai lá para a atividade 15. A gente vai emendar na atividade 15 também, tá bom? Então, antigamente, as pessoas, elas contavam o tempo através da lua e do sol, através do dia e da noite. Se estava sol, era dia, se estava lua, era noite, certo? Mas eles começaram a sentir a necessidade de contar tempos maiores, as semanas, os meses, os anos. E aí eles pensaram e criaram os calendários. Mas eles não deixaram de lado o movimento dos astros, não. Vamos ver? O que são calendários? São instrumentos que servem para medir o tempo mesmo. Igual o relógio, que mede as horas, os minutos e os segundos, os calendários eles servem para medir semanas, meses e anos. Ok? E existem muitos calendários, vários calendários, mas todos eles são baseados em pelo menos uma categoria de três. Tá? Existem três categorias para esses calendários. A primeira categoria são os calendários lunares, que se baseiam pelas fases da Lua, pelo ciclo das fases da Lua. A gente já aprendeu que a Lua ela começa na Lua nova, depois de 7 dias ela chega na quarto crescente. A Lua nova é aquela que não está nada iluminada, ela não é iluminada pela luz do Sol. E aí, quando começa, fica pela metade iluminada, é quarto crescente. Depois ela aumenta, vai aumentando a iluminação e chega, depois de 7 dias, na Lua cheia. Passada a Lua cheia, 7 dias, para começar a escurecer de novo, já chegar na metade da Lua escurecida. E mais 7 dias para ela ser escurecida totalmente, sem iluminação do Sol. Então, esse ciclo, ele leva 29 dias. E no calendário lunar, é esse ciclo de 29 dias que forma um mês lunar, ou alunação. Num ano do calendário lunar, existem 12 lunações, formam um ano, e dá o total de 354 ou 355 dias. Bem diferente do nosso, né? Uma diferença de 11 dias, mais ou menos, do nosso calendário, da nossa contagem de dias do ano. Um exemplo de calendário lunar é o calendário islâmico. O ano novo deles começa diferente do nosso. 11 dias de diferença do nosso. Aqui a gente vê um quadro explicando os nomes dos meses, como eles chamam, a quantidade de dias. Percebam que só tem meses de 29 e 30, que é a quantidade de dias do ciclo da Lua, tá? Das fases da Lua. E aqui o que cada um representa. Eles têm alguns meses sagrados. E os mais marcantes, as datas mais marcantes desse calendário é o Ano Novo, que é o primeiro Muharram, que é aqui, o mês sagrado sem guerra, e o Ramadã, que é um mês sagrado também.
E existem também os calendários solares, que ao invés de se basear pelo movimento de revolução da Lua, se baseiam pelo movimento de translação da Terra em torno do Sol. A gente sabe que esse movimento, esse ciclo aqui, ele dura 365 dias e 6 horas. A gente diz que é um ciclo porque, olha, ele, quando termina, parece que termina, ele recomeça. Então, é um ciclo, tá? Ele não para nunca. Não acaba nunca. Tá? E esse ciclo é que nos dá as estações do ano, que dão origem às estações do ano. Começa lá no verão, vai para o outono, inverno, primavera. Depois verão de novo, outono, inverno, primavera. É um ciclo. Olha aqui para vocês perceberem melhor o calendário solar. Olha. Verão, 3 meses de verão, 3 meses de outono, 3 meses de primavera, ou de inverno e 3 meses de primavera, que dá no total 12 meses ao ano. Lá no início, antes de terem essas 4 estações do ano, só tinham 3 estações. Era a estação da inundação, o verão e o inverno. Eles levavam em conta as estações principalmente por conta da agricultura. Eles precisavam saber quando era a melhor época para se plantar, qual era a melhor época para se colher. Não podia plantar em época que tinha muita chuva ou muito sol. Precisava ser num período onde tivesse aquele meio termo. Então, é tudo isso. Existem vegetais que nascem numa época, a gente não diz isso, não é época de morango, agora é época de manga. Então, existe a época correta para cada vegetal. Como a gente sabe que na pré-história, lembra que eles começaram a aprender a prática da agricultura, eles começaram a ter que prestar atenção nessas coisas. Quando era melhor plantar? Quando que dava mais um vegetal? Quando que o vegetal que a gente planta nasce mais? E por isso eles criaram um calendário, tá? E daí surgiu o nosso calendário. O nosso calendário é um calendário baseado na translação da Terra em torno do Sol, tá? E o nome do nosso calendário é Gregoriano, em homenagem a quem o criou, que foi o Papa Gregório XIII. Nosso calendário tem 12 meses, tá? Tem datas comemorativas, muitas datas comemorativas marcantes cristãs, porque foi feita por um Papa católico, tá? E leva em conta as estações do ano também, igual aquele que a gente viu. 3 estações, verão, depois vem outono, a gente está no outono, no finalzinho de junho entra o inverno, finalzinho de setembro, primavera, né? E finalzinho de novembro, dezembro já está entrando aí final de dezembro já está entrando no verão, tá bom? E um acontecimento marcante, além da Páscoa, é o nascimento de Jesus, que é quando a gente comemora o Natal. Ele é marcante porque, olha, marca o início da contagem para o próximo ano. Tanto que a gente acontece aí o Natal no finalzinho de dezembro e logo depois vem o Ano Novo. Tá? E existem também os calendários lunisolares, que aí, nesse caso, levam em consideração os 2 ciclos. O da Lua, né, a revolução, o movimento de revolução da Lua, e o movimento de translação da Terra em torno do Sol. E aí, o da Lua para contar os meses e o Sol para contar as estações do ano. E aí fica mais complicado, é um calendário de mais complexo entendimento, tá? E por que eu falei para vocês que tinha tudo a ver com ciências? Por quê? Vocês perceberam que a passagem do tempo tem a ver com os fenômenos cíclicos? O que são fenômenos cíclicos? São os acontecimentos da natureza que seguem um ciclo. Nesse caso, o ciclo da Lua, né, das fases da Lua, e o ciclo das estações do ano, né, que fazem a diferença
entre esse tempo, essa contagem de tempo. E vamos entender um pouquinho o que as estações do ano têm a ver com a translação. Olha aqui, ó. Aí eu já estou entrando em fenômenos cíclicos e cultura, que já é atividade 15 na página 176, tá? Então vamos lá. O que é? Por que acontecem as estações do ano? Vocês percebem aqui que a órbita da Terra, a linha que ela faz em torno do Sol, ela não é circular, ela é oval. Tá vendo? Ela tem a órbita elíptica, como diz o nosso livro. Isso quer dizer que ela é oval, ela não é arredondada. Tá? Essa palavrinha aí difícil, elíptica, quer dizer que o caminho que ela faz é oval. A órbita em torno do Sol faz o caminho oval. Tá? Fazendo o caminho oval, vocês percebem aqui, ó, que aqui a Terra fica mais próxima ao Sol e aqui ela fica mais distante? Então, que estação vocês acham que é essa aqui, que está mais próxima do Sol? Verão, é essa aqui. Aqui, olha, essas duas aqui. Ah, e essa mais longe? Mais longe, inverno, fica mais frio. E aqui é primavera e outono, que o clima é parecido, não é nem tão frio, nem tão calor, né? Já é mais ameno. E outro detalhe, vocês também devem perceber, né, saber, ouvir falar, pelos jornais, revistas, enfim, livros, que nem todos os lugares do mundo o clima é igual, né? O nosso verãozão aqui do Rio de Janeiro é muito mais calor do que o verão na Europa. É diferente. Por quê? Porque nós estamos mais próximos à linha do Equador. Todos os países e estados que estão próximos à linha do Equador tendem a receber mais luz e calor do Sol. Então, o clima é mais quente, é tropical, né? É aquele clima de praia, praião, gostoso que a gente tem. Por isso que a América do Norte é mais fria do que a gente, porque está mais lá em cima, a Europa, enfim, os outros continentes. Nós aqui, mais da América do Sul, a gente tem esse clima que está pertinho do Equador, tem esse clima mais quente. Tá bom? Olha, um ano, esse ciclo aqui das estações do ano demora 365 dias e 6 horas. E é por isso que a gente tem o ano bissexto. A gente já falou isso em aula, mas vamos relembrar. O ano bissexto, olha, acontece de 4 em 4 anos. Por quê? Pega desses 4 anos, 6 horas que sobra, entre aspas, as 6 horas a mais, né, desses 365 dias, junta as 4 de 6 horas a mais e dá 24 horas. 4 vezes 6, 24, que dá um dia inteiro. Então, no ano bissexto, de 4 em 4 anos, para compensar essas 6 horas, junta tudo e transforma em um dia a mais de 4 em 4 anos, que é no ano bissexto. Deu para entender? E as estações são 4 estações em um ano. Todo ano acontecem as estações do ano. E aí, né, por conta dos calendários, vocês viram lá no calendário islâmico, né, que tem os dias lá que eles comemoram as datas, né? E os índios também têm nos seus calendários e suas datas também. E nós também temos a data que a gente comemora do nosso aniversário todo ano. Se não fosse essa contagem pelo calendário, como é que a gente ia saber? O dia que todo ano, aquele dia que a gente nasceu, o dia exato que é. As festas juninas, como eu já falei, o Natal, as festas das colheitas, né? Festa do milho, festa da uva, festa do tomate, né? Festa também de Iemanjá, que não é uma festa, essa já é cristã, essa é cristã, mas outras culturas, outras religiões também têm as datas com as suas festas também, todas baseadas num calendário. Você está vendo como é que o calendário é tão importante? Então, agora, vocês vão fazer as atividades das atividades 14 e 15. Desculpa
pela redundância e repetição. Livro 2, as 4 páginas. Essas 2 vão falar sobre os calendários e essas 2 vão falar sobre os fenômenos cíclicos e a cultura local. Releiam, porque pode ser que a tia Jorge não tenha falado alguma coisa que esteja no texto, tá bom? Antes de responder. Combinado? Então, um beijo, bom trabalho e até a próxima.